Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na tarde desta quinta-feira, já quase noite do dia 17/4 de 2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco. E nesse vídeo vamos te trazer que a CBF já detalhou a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. Então hoje nesse vídeo você vai saber do dia, vai saber do horário que o Vasco enfrenta em jogo de ida e de volta o Operário de Ponta Grossa. Vamos falar muito aqui também já da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, aonde o Vasco irá enfrentar o Flamengo. Vou te trazer quantos ingressos já foram vendidos. Vamos falar também de arbitragem, porque já tem juiz para essa partida e aonde esse jogo irá passar. Bom, lembrando que vai passar aqui também pelo menos a transmissão, lá naquele ritmo de rádio. Eu, Ricardo França e também o meu amigo Amadeu estaremos juntamente com vocês transmitindo esse jogo. E vamos falar muito aqui de contrato de Dimitri Payet, essa situação do Payet aí, rapaz, que uns dizem que acaba no dia 5 de maio, outros já falam que se estende até depois do Super Mundial. Ainda vamos falar aqui muito de Pablo Verratti, que é o assunto do momento, e também de retornos importante, porque olha, sem o Felipe Coutinho vocês vão ver a margem de aproveitamento do Carille. E será que o Carille sobrevive a mais um Vasco e Flamengo? Sobreviveu aos últimos aí. E esse daí, será que vai rolar? Aí a sobrevivência do Carille ou não? Depois da vinheta a gente cola aqui com muitas informações do Vasco da Gama. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por estarem comigo aqui todos os dias, 2 vídeos por dia e 2 lives. E muita gente me perguntando no vídeo da manhã se eu deixei o canal. Não, gente, eu não deixei o canal. Nós estamos passando por algumas mudanças. Eu sei que até o nível de visualizações, engajamento tem caído, mas está de boa. Nós estamos adequando aqui algumas coisas, inclusive o Ricardo França tem feito os nossos vídeos de informações do Vasco, de notícias na parte da manhã. Estamos dividindo a carga porque temos outros compromissos, mas estamos sempre aqui tentando participar das lives, aparecer nos vídeos da tarde. Sou eu que tenho feito esses vídeos da tarde e também nas lives da manhã e nas lives da noite. Então, cara, não abre mão do canal não, continua conosco aí e a nossa intenção aqui é te manter informado, beleza? Deixa o seu like porque é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. No final de tudo, você pode comentar à vontade, beleza? Agora vamos falar aqui. Bom, primeiro eu quero falar do senhor Ramon Dias, que foi demitido do Corinthians. Ex-treinador do Vasco, Ramon Dias é demitido do Corinthians após péssimo início de Brasileirão e Sul-Americana. Inclusive, a única equipe que o Ramon Dias venceu nesse campeonato brasileiro, ou pelo menos nos últimos jogos, foi o Vasco da Gama. Dos 6 últimos jogos, foram 3 derrotas, 2 empates e a vitória, inclusive no Vasco. Por isso, o torcedor entende, né, que o Corinthians não está isso tudo. Eu até achei que o Corinthians iria embalar, sabe, nesse início de campeonato, mas não é isso que vem acontecendo. Ramon Dias foi embora e já vai ter uma galera pedindo o Ramon de volta. Inclusive, muita coisa que o torcedor está pedindo, entre elas é essa daqui, que o Vasco venha reformar o seu estádio. Segundo o canal do Mário Coelho Vasco, lá no seu X, Vasco espera aceleração das propostas pelo potencial construtivo de São Januário após a aprovação da SPE. Bom, é um órgão que o Vasco criou para poder cuidar somente dessa área do potencial construtivo. Agora, para a gente poder seguir nas informações,
Está aqui, ó, definido a Copa do Brasil, o adversário do Vasco. Calma, ainda não é a Copa do Brasil time profissional. Estou falando do Sub-17, que nas semifinais vai pegar o Flamengo. Diz assim a informação que vem diretamente do X do Vasco. Confronto definido para as semifinais. O Vasco enfrentará o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Para cima deles, gigante. O jogo de ida na próxima terça-feira, dia 22, marque na sua agenda, você que curte aí acompanhar as categorias de base. Às 16 horas, com o mando do adversário lá no Luso Brasileiro. A volta acontecerá no dia 29, às 15 horas, também no Luso Brasileiro e não em São Januário. Você traria esse jogo para São Januário? Bom, está aqui também uma informação muito importante que está vindo lá do Carlos Berbert. O goleiro Alexander está de saída do Vasco. Dessa vez, a negociação deve ser em definitivo. Afinal, seu vínculo expira em setembro e acumula experiências por empréstimo. O destino mais provável é o futebol candango, mais especificamente o Capital. Então, bom, se eu não me engano, futebol candango é lá no Espírito Santo, não é isso? E ele vai jogar pelo Capital. Se eu tiver errado, pode me corrigir, né? Às vezes as nossas ideias aqui, nossa mente acaba nos traindo. E apesar do boletim informativo registrado do atleta Bira da CBF, indica que o vínculo de Dimitri Payet com o Vasco termina no dia 5 de maio. O contrato do jogador com o clube segue válido até o fim de julho deste ano. Aí cria uma confusão na cabeça do torcedor. Vamos lá, vou tentar explicar. Segundo o GE, quando o meia foi contratado em 23, houve uma limitação relacionada ao seu passaporte, o que impediu que o vínculo fosse registrado até julho de 2025. Ainda assim, ficou acordado entre as partes que o contrato se estenderia até o 7º mês de 25. Com isso, Payet deve continuar no clube por mais alguns meses, mas a permanência não deve ir além disso. A diretoria do Vasco, até o momento, não tem planos de renovar o contrato do camisa 10, o que indica que essa reta final deve marcar a despedida do francês de São Januário. E a pergunta que eu quero te fazer é se você renovaria o contrato do Payet ou não, porque esse daqui foi renovado e a torcida está feliz da vida. Verratti é o artilheiro dentre todos os times brasileiros, ou entre todos os jogadores dos times brasileiros. O Verratti tem uma campanha esse ano de 14 gols, Germancano 13, Neto Oliveira 11, Pedro Raul 10, Guilherme 10, Hulk 9, e aqui, né, rapaz, Brite White 9 lá do Grêmio, Brat White, eu acho que o nome do homem é esse. Se não fosse, também pode, apesar que você vai escrever a mesma coisa, né? Vamos lá, Luiz Fernando tem 9, Nicolas 9, Moraes também tem 9, para mim poder seguir. Fábio Carilli vê aproveitamento cair de 62% para 25% quando o Felipe Coutinho não entra em campo, ou seja, com o Felipe Coutinho, o aproveitamento do Carilli é de 62%. Sem o Coutinho é de 25%. Jogos sem o Coutinho em campo: Maricá 0, Vasco 1. Sampaio Correia 0, Vasco 0. Corinthians 3, Vasco 0. Ceará 2, Vasco 1. Aproveitamento com o Coutinho em campo: 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí a pergunta que não quer calar: 2025, o Coutinho também? O meia soma 5 gols e 2 assistências em 14 partidas nesse ano. Bom, eu acho que eu vou chover no molhado se eu quiser me aprofundar na importância do Felipe Coutinho, apesar do Carilli falar que se jogasse contra o Ceará não iria fazer muita diferença. Eu discordo de tudo isso, tá? Eu acho que o Coutinho seria de suma importância e eu me arrisco a dizer
que o Vasco não perderia para o Ceará, mesmo com aquela falha bizarra do João Vitor. Sábado tem Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Flamengo. E aqui esse jogo vai ser exclusivo lá da Prime Video. Mas se quiser ouvir uma narração maneira, cola comigo aqui, cola com o Ricardo França, cola também com o Amadeuzinho, que nós estaremos, se Deus quiser, se Deus permitir, lá do Maracanã para poder fazer esse jogo. Um outro detalhe é que esse jogo marca aí mais uma narração lá também do Galvão Bueno pela Prime Video. E quem estará sábado apitando essa partida é o árbitro paulista Rafael Klaus. O jogo será às 18h30 e desses árbitros que apitam aí o jogo do Vasco, esse daqui é o que eu tenho menos resistência. Eu me simpatizo com o Klaus, mas eu queria saber da sua opinião, porque para esse jogo até o momento só foram vendidos 21 mil ingressos. Informação vem lá do Diogo Dantas e foi repercutido lá pelo Nils Colina. E aí, você vai nesse jogo? O que você acha também desse jogo até agora não ter esgotado ali pelo menos os 30 mil ingressos dos vascaínos? O que você está achando disso tudo? Deixa a sua opinião. Será que é por causa desse momento do Vasco, pela torcida não confiar no técnico, achar que a equipe é fraca e vai tomar mais aí uma massagem lá do Flamengo? Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Cara, eu acho que a torcida está desanimada, tá? Bom, e hoje encerra a quarta rodada e o Vasco, que está na sexta colocação, pode terminar em sétimo, porque o Cruzeiro enfrenta o Bahia às 21h30 e aí, de repente, né, o Bahia, que nesse momento tem 3 pontos, mas deve ter um saldo de gol melhor do que o Vasco. Se vencer o Cruzeiro, vai aos mesmos 6 do Vasco. Agora, se o Cruzeiro vencer o Bahia, de 4 vai a 7. Então, o Vasco hoje pode perder aí a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco esse que teve treinando, e as imagens aqui pelo menos são de animar, né? Porque nós vemos Felipe Coutinho treinando, o Tietê deve de retornar, porque não tem contusão, o Tietê ele foi liberado para poder tratar de assuntos pessoais. Estava ali também o Nuno, que é um outro jogador muito importante, juntamente com o goleiro Léo Jardim. O Verrete aparece também no vídeo. Então, quer dizer, parece que o Vasco vai ter um time completo para o jogo contra o Flamengo. Mas a pergunta que não quer calar: Dimitri Payet está machucado. O Benjamin Garré é o cara mais próximo das características do Coutinho, tanto que vira e mexe, abandona a posição para jogar de meia esquerda. O que você faria? Preservaria, no caso, aí o Garré para o segundo tempo e colocaria o Watson, ou viria com Felipe Coutinho e Garré pela direita? Queria muito saber da sua opinião, porque, bom, a Copa do Brasil está definida. Saiu a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil, mas vamos àquilo que interessa, que é o Vasco da Gama. Então, o jogo de ida está marcado para o dia 1º/5 ou 1º de maio. Isso vai ser num feriado, Dia dos Trabalhadores, às 16 horas, e o mando de campo vai ser do Operário. O jogo de volta, dia 20/5, terça-feira, às 19 horas, o mando de campo será do Vasco. Então, no dia 1º de maio, o Vasco enfrenta o Operário. As datas bases ali, se não me engano, era 30 ou dia 31, mas aí a CBF marcou para o dia 1º de maio, que vai cair em uma quinta-feira. Então, eu queria muito saber da sua opinião, se é um dia legal para você em casa, de repente descansando, Dia do Trabalhador, você tá lá de chinelinho assistindo o Vascão contra o Operário. Eu acho que o horário também foi legal, né? Às 4h. Bom, esse jogo também nós iremos transmitir, se Deus quiser, mas contudo eu queria saber da sua opinião sobre as datas, se você está de acordo. Um outro detalhe é sobre esse clássico, a quantidade de torcedores que compraram ingressos. E aí, torcedor tá desanimado? Não tá? Vai comparecer? Vasco ou vascaíno, melhor dizendo, vai estar no Maracanã? Um outro detalhe, você
Você se agrada do Rafael Claus, sim ou não? E aí, pra gente poder seguir, tem essa questão do Coutinho que volta. Você acha que dessa vez o Coutinho vai fazer igual quando ele estreou em um clássico? Não é estrear pelo Vasco, mas em um clássico contra o Flamengo. Ele conseguiu ali arrancar aquele empatezinho. E aí, será que o Coutinho hoje também vai dar o ar da graça? Deixa a sua... Hoje não, desculpa. No sábado. Uma outra coisa também que eu quero te perguntar. Tietê, tem que voltar para poder ser titular no lugar do Paulinho? E aí, o Garré vem pro jogo ou tu botaria o Adson ou o Ryan lá do lado direito? E para finalizar essa questão do contrato do Dimitri Payet, o que você acha disso tudo? Payet fica até julho porque também vai vir um Super Mundial e aí também não vai jogar mais. Já pode liberar? Agora não pode liberar? Qual é a sua opinião? E para poder finalizar essa demissão do Ramon Dias. Ah, e outra coisa. E aí? Carille é mandado embora. Ramon Dias de volta? Rafael Paiva de volta? Fernando Diniz de volta? Até no Mano Menezes a galera tá perguntando para você se caso o Carille não conseguir se sustentar no cargo de treinador do Vasco, quem você acha que deveria assumir no lugar dele? Bom, deixa aí a sua opinião. Mais um vídeo aqui rapidinho para conta, para poder aí, né, te deixar informado. Uma bela quinta-feira, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, no nome de Jesus, e que tudo dê certo na sua vida. Valeu? Beijo no coração e eu fui que fui.